Bom dia! A paz do Senhor, meus amados. Estamos aqui para mais um dia de reflexão, equilíbrio e paz. Hoje é dia 3 de setembro e nós vamos iniciar o nosso dia com a oração deste propósito. Amém? Então, repita comigo. Senhor, no silêncio deste dia que amanhece, venho pedir-te a paz, a sabedoria e a força. Quero ver hoje o mundo com os olhos cheios de amor, ser paciente, compreensiva, mansa e prudente. Ver além das aparências teus filhos como tu mesmo os vês. Não ver senão o bem em cada um. Fecha os meus ouvidos a toda calúnia, guarda minha língua de toda maldade, e que só de bênçãos se enche o meu espírito. E que todos quantos se achegarem a mim sintam a tua presença. Reveste-me da tua beleza, Senhor, e que no decurso deste dia eu te revele a todos. Senhor, tu podes todas as coisas. Tu podes me conceder a graça daquilo que eu tanto almejo. Então cria, Senhor, as possibilidades para a realização dos meus desejos. Em nome de Jesus, eu te agradeço. Amém. Hoje é o nosso terceiro dia e nós vamos meditar na palavra que está lá no livro de Marcos, capítulo 11, versículo 24. E diz assim: Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber, e tê-las eis. A minha versão é a Almeida Corrigida Fiel, que é a mais próxima dos textos originais do grego. Amém? Bom, gente, vamos meditar um pouquinho nessa palavra. A palavra fala que todas as coisas que a gente pedir, orando, crendo, nós vamos receber. Então, um ponto crucial para se receber algo é a fé. Crer sem duvidar. Mas então, será que ter fé e não duvidar significa que a gente vai receber com certeza tudo aquilo que a gente está pedindo? O que vocês acham? Bom, em primeiro lugar, a gente precisa entender que para seguir a Cristo é necessário ter coerência e usar a razão. Fé sem razão é religião, se torna fanatismo. Fé sem razão nos leva à cegueira espiritual. Será que Jesus prometeu mesmo nos dar literalmente tudo, qualquer coisa que a gente pedir? Vocês acham mesmo isso? Deus não pode nos dar qualquer coisa. Tem coisas que realmente vão ser impossíveis Ele nos dar. Por exemplo, Deus não vai atender um pedido de uma pessoa que quer ser Deus, como ela. Deus não pode atender a quem peça que Deus aprove um pecado que tenha cometido e ainda por cima que permita continuar cometendo. Deus não pode atender um pedido que irá nos distanciar dele. Vou dar um exemplo. Você pede por um carro. Um carro no momento errado, se for te levar para a tua destruição, para a tua morte, não será dado. Algo que você ainda não tenha sabedoria para administrar, não será dado. Algo que você ainda não está preparada para cuidar, não será dado. Deus é nosso Pai, Ele é nosso protetor e Ele vai cuidar do que for melhor para nós. Porém, muitos estão na igreja, mas ainda fazendo as suas vontades e não a vontade de Deus. Então, se você tomar decisões e atitudes longe da vontade de Deus, a responsabilidade é totalmente sua e não de Deus. Mas voltando ao versículo, à primeira vista parece que está dizendo que se a gente crê, Deus vai nos atender em qualquer pedido. Porém, vamos lá no livro de 2 Coríntios, capítulo 12. Fala que Paulo pediu a Deus por 3 vezes que lhe fosse arrancado o espinho da carne. Deus não atendeu. Isso mostra claramente que há limitações sobre o que Deus vai nos dar.
Existem situações que nós precisaremos passar, existem perdas que precisaremos ter, enfermidades, circunstâncias que no final vão nos levar a um outro nível de intimidade com Deus. Circunstâncias que vão nos aproximar de Deus e que servirão de aprendizado e crescimento. Em segundo lugar, a gente precisa entender que nós colhemos os frutos do que plantamos. E a culpa não é de Deus. Nós não podemos responsabilizar Deus pelas nossas escolhas e pelas nossas atitudes. Nenhuma promessa de Deus é incondicional. Ou seja, nós precisamos fazer a nossa parte, então Deus fará a dele. Ou seja, não é mágica, gente, é obediência. O capítulo 7 do livro de Mateus, nos versos 9 e 10, diz que Deus não nos dará uma pedra se lhe pedirmos pão, nem nos dará uma serpente se lhe pedirmos um peixe. Essa promessa está condicionada ao próximo verso, que diz assim: perdoai para que vosso Pai vos perdoe, mas se não perdoares, também vosso Pai não vos perdoará. Entende? Então, não há razão para acreditar que Jesus possa nos dar tudo, completamente tudo que pedíssemos sem condição alguma. Por exemplo, uma pessoa que ainda não é cristã, mas ela acredita em Deus. Ela conhece um homem casado, se apaixona por ele. Ela tem a fé dela. Ela vai orar para que ele se separe da mulher e fique com ela. Você acha que esse pedido diante de Deus é justo? Nós sabemos que não. Mas na cabeça dela, que não conhece o Deus que nós conhecemos, não conhece a palavra, não conhece os princípios, ela vai orar. Mas não significa que Deus vai atender. Então, não é todos os pedidos que nós podemos fazer que serão atendidos. Então, essa palavra que fala do peixe e da pedra, ela fica condicionada a uma atitude nossa também. Em terceiro lugar, todas as passagens devem ser interpretadas em harmonia com outras passagens claras das Escrituras. A Bíblia não é um livro com capítulos soltos. A Bíblia ela deve ser interpretada no seu todo. Eu não posso pegar um livro que fala sobre um determinado assunto e usar somente ele. Eu tenho que entender a Bíblia no geral. Eu tenho que entender a mentalidade de Deus. Eu tenho que entender o caráter de Deus. E está claro, por exemplo, que Deus não promete curar todas as pessoas, mesmo elas orando com fé. Nós podemos pedir. Eu mesma tenho um pedido de oração por cura para Deus, mas ainda ele não me atendeu. E pode ser que nunca atenda. Não é porque uma pessoa com câncer foi curada, todas as pessoas são. Não é porque uma pessoa com diabetes foi curada que todas as pessoas são. Não é porque um aidético foi curado que todos os aidéticos serão. Paulo não foi curado, embora tenha orado ardentemente e com fé. Jesus ensinou que não foi falta de fé daquele cego que impediu a sua cura. Sabe aquele cego, lá do livro de Jó, capítulo 9, de João, capítulo 9? Mas ele explicou que ele tinha nascido cego para que se manifestasse as obras de Deus. Ele tinha nascido cego, não foi por causa de pecado da família, ele nasceu cego para que a glória de Deus fosse manifestada. E com certeza também não foi a falta de fé que trouxe a doença de Jó. Além disso, gente, se a fé do recebedor fosse a única condição para que o milagre fosse recebido, então nenhum dos mortos que Jesus ressuscitou teriam voltado à vida, porque os mortos não podem crer. Então, vocês viram? É preciso usar a razão junto com a sua fé para não se tornar religioso ou venha a sofrer da cegueira espiritual, como muitos estão, mesmo dentro da igreja. Quando a gente considera o restante das Escrituras além da fé, há muitas outras condições colocadas nas promessas de Deus para a resposta de uma oração.
Nós temos que permanecer nele, por exemplo, e permitir que a palavra dele permaneça em nós. João capítulo 15. Nós não podemos pedir mal segundo o nosso egoísmo. Tiago capítulo 3, aliás, capítulo 4. Além disso, nós temos que pedir segundo a sua vontade, a vontade de Deus. João capítulo 5. E até mesmo Jesus orou: meu Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Mateus capítulo 26. E ele mesmo não foi livre da crucificação. E não foi por falta de fé ou por falta de comunhão com Deus. O que eu vejo é que tem pessoas que falam com Deus como se estivessem no seu direito de receber e ele na obrigação de fazer, de curar, de libertar, de restaurar. Como se aquilo que elas pedem fosse posse sua, sabe? Isso é meu. E ela não leva em consideração o propósito de Deus e muitas vezes nem mesmo o tempo de Deus. Gente, Deus é soberano e a sua palavra diz em Provérbios, capítulo 21, versículo 30, que não há sabedoria, nem inteligência, nem conselho contra o Senhor, ou seja, contra a vontade do Senhor. Portanto, Deus faz ou deixa de fazer de acordo com a sua vontade. Não queiram ser Deus agindo ou falando como se soubessem exatamente o que Deus pode ou não fazer, o que ele vai ou não vai fazer. Tenha muito cuidado, você que trabalha com aconselhamento, tenha muito cuidado como você vai responder à pessoa que te procura. Porque nós não somos Deus, nós somos ferramentas usadas por Deus para levar uma palavra de fé e de força. Mas através de uma palavra negativa nossa, nós podemos levar essa pessoa até mesmo ao suicídio, como já aconteceu, e eu vou gravar numa outra oportunidade. Então, essa condição de seja feita a tua vontade, ela tem que ser afirmada nas nossas orações e tem que ser de fato aceita. A oração, meus amados, não é um recurso para que Deus nos sirva. A oração não é um meio pelo qual a gente consegue que toda a nossa vontade seja satisfeita. A oração é um meio pelo qual Deus cumpre a sua vontade nas nossas vidas. Amém? Então fica aí a palavra para meditação no dia de hoje. Por isso vos digo que todas as coisas que pedirdes, orando, crede receber e tê-las-eis. Amém? Tenha um dia abençoado em nome de Jesus e até amanhã.